Eu sou Giovana Paz de Oliveira, da turma do E11A. Bom, vamos começar. O vídeo a seguir é uma aula básica de informática, dando introdução a esse assunto. Para a compreensão deste vídeo, é preciso entender como ele se organiza. Eu costumo buscar palavras-chave ou pequenas frases, que espero que nos ajude a fixar melhor este conteúdo. Neste início, estou fazendo um título de base, onde o conteúdo vai girar ao seu redor. Para começarmos, precisamos primeiro entender o que é um computador. O computador é uma máquina que processa algo e gera um resultado. Temos como exemplo em nossos meios algo que é muito comum entre as pessoas, o próprio celular, que, digamos, processa uma informação que digitamos e envia para outra pessoa. Ou também nosso controle de TV, que processa os dados, como o número do canal que queremos, e os envia para a TV. Temos esses e outros milhares de utensílios que podemos classificar como um computador. Agora, a história do computador. Esse objeto teve início com um propósito militar, de calcular trajetórias balísticas pela Marinha dos Estados Unidos. E durante todo esse contexto, o matemático John von Neumann mudou o propósito do computador, deixando de ter a função de calcular para ser um cérebro eletrônico. Ele sugeriu que as instruções fossem armazenadas na memória do computador. Até então, elas eram lidas de cartões perfurados e executadas, uma a uma. Armazená-las na memória tornaria o computador mais rápido, já que as instruções seriam obtidas com rapidez eletrônica. A maioria dos computadores de hoje ainda segue o modelo proposto por Von. Esse modelo ficou conhecido como arquitetura de von Neumann, que era dividida em 4 seções. A primeira, a unidade lógica e aritmética. A segunda, a unidade de controle. A terceira, o dispositivo de entrada e saída. E a quarta, que era a forma de memória. Vamos aos componentes do computador. O computador é separado entre hardware, a parte física, que podemos tocar com as mãos, e o software, a parte dos programas do computador. É importante ressaltar que o software é executado pelo hardware, ou seja, ele está contido no hardware. Entrando mais a fundo na parte de hardware, ele é a parte que fica no exterior do computador, como o monitor, o gabinete, os fios, a impressora, o scanner, o estabilizador e etc. Agora, na parte interna, dentro do gabinete, temos a placa-mãe, a memória, as placas de vídeo e os processadores, ou seja, a CPU, um dos componentes mais importantes para o funcionamento do computador. Agora o software só é visto quando ligamos o computador. Quando o ligamos, o que vemos na tela é o nosso sistema operacional. É ele que dá essa interface gráfica que vemos ao entrar. O mais comum é o Windows 10. Esse sistema é um software que gerencia todos os recursos do computador. O software é que vai dar função a todas as peças do hardware. E esses softwares são específicos, pois servem para tipos de problemas específicos, como se você quisesse escrever um texto. Você usa o Word, o software de texto mais comum nos computadores, para essa função. Agora, se quiser editar uma imagem, você pode usar o Paint, ou um outro tipo de software de edição de imagem avançado que podemos baixar. O hardware, como já citado antes, é a parte exterior, logo possui componentes, e um deles é o mouse, que controla o cursor ou seta que vemos na tela do computador, dando inúmeros comandos para o funcionamento dele. Nele, existem 5 comandos principais: o comando de um clique, de 2 cliques, um clique no lado direito e o clicar e arrastar, que permite mover coisas na tela. Outro componente do hardware é o teclado, que já era usado antes de existir o mouse. Serve para digitar textos, nos locomover pela tela e ativar funções. Algumas de suas teclas são Shift, Caps Lock. Muito importante esta tecla para distinguir letras maiúsculas de minúsculas, pois, por exemplo,
na senha precisa-se diferenciar essas letras. Outro famoso comando é o Ctrl+C e o Ctrl+V, que serve para copiar e colar em arquivos, imagens, etc. Temos também a tecla Alt F4, que é usada para fechar janelas do computador. Além desses, existem várias outras teclas de comandos que podem ser utilizados no computador. Um dos componentes mais importantes para a visualização de tudo é o monitor, que é uma tela composta de pixels que dão uma determinada resolução à imagem que vemos. Então, quanto maior a quantidade de pixels, maior a resolução. O gabinete, como já citado antes, é o componente do hardware que no seu interior contém os componentes internos do computador. Começando, temos a placa-mãe, que liga todos os componentes do computador, sendo a peça principal da máquina. É na placa-mãe que, por exemplo, ficam dispositivos de entrada e saída, como o cabo USB, sendo uma porta muito versátil para o computador e para dispositivos fora deles. Existem também os cabos VGA e HDMI. Este último, a sua entrada é muito comum em televisores, por isso que muitos deles podem ser usados como monitor. Além destes, temos outros componentes, como a entrada auxiliar P2, de forma resumida, utilizada para o som, a entrada de cartão SD, a entrada de internet, além de vários outros componentes de utilidades diversas para o computador, com os processadores, as placas de vídeo, a memória e etc. Indo para o outro lado do computador, o software, que é a alma e consciência da máquina. Bom, para o que serve um software? Os softwares são os componentes lógicos do computador, ou seja, eles que dão as instruções para seu funcionamento, que permite utilizarmos programas para resolver nossos problemas e necessidades, trazendo ordem ao computador. Existem 3 tipos de software: o software básico, que prepara o ambiente da máquina, os softwares de aplicativo, que são os programas que utilizamos como Word, etc., e os softwares utilitários, que deixam mais fácil a utilização no computador. E essa utilização, que é um recurso, é gerenciada pelos sistemas operacionais. São esses sistemas que preparam o ambiente para nós instalarmos ou rodar programas, assim como guardar, localizar e abrir arquivos. Existem 5 sistemas operacionais mais utilizados no mercado. O primeiro deles é o sistema operacional da macOS, da Apple, muito utilizado para profissionais gráficos. O segundo sistema é o Windows, da Microsoft, muito comum nos computadores pessoais que utilizamos. Temos depois o sistema operacional Linux, de código livre, em que na área da programação é mais utilizado. Em quarto, temos a iOS, da Apple, que é o famoso iPhone. Esse sistema operacional é mais específico para os celulares da Apple mesmo. E por último, temos o Android, o sistema operacional da Google, que é presente na maioria dos smartphones pelo mundo. Se for o caso, o celular que você está vendo pode conter esse sistema operacional. Bom, este foi meu trabalho sobre introdução a alguns aspectos da informática. O que nós vimos nesse vídeo foi a história do computador, o que é um computador, como é dividido esse computador entre hardware e software, os componentes internos e externos do computador e os principais sistemas operacionais do software. Espero que tenham gostado e aprendido nesse vídeo. Obrigada pela atenção.